Mary Gio mandou uma arte not safe for work pra gente. E eu vou tentar ajudar sem ser banido do YouTube, tá? Vamos lá, então. Eu não vi ainda, está no spoiler. O que tem aqui, hein? O que será que tem aqui, hein? Ah, fica até o final do vídeo e descubra. Vamos lá. E ela termina com resumindo o socorro. Então, vamos tentar te ajudar. A mensagem é a seguinte. Bom dia, Marco. Bom dia, Balu. E bom dia, membros do Ala Primes. Já peço desculpas antecipadas pelos erros, porque eu fiz as unhas. Tá. Tá. Sou artista not safe for work, ou seja, que não é seguro para o trabalho, ou seja, tanquinhos, berinjelas, peitos, né? Coisas. E gostaria de um feedback em cima de uma das minhas artes mais recentes e que também mais gosto. Eu estou me sentindo perdida. Eu sei que eu tenho muito que melhorar, mas eu não estou sabendo exatamente em que e nem por onde devo começar. Tenho dificuldade com contrastes e edges. Também me embanando muito na hora de definir... a unha aqui, ó, tava secando ainda. Calma, gente. A hora de definir de que lado vai vir a luz. Às vezes eu fico perdida em quais regrinhas eu posso seguir e quais tudo bem deixar passar em nome da arte. Resumindo, socorro. Calma. Não é um grande problema isso, mas eu quero clicar, hein? Ai, meu Deus do céu, eu vou clicar. Ai, eu vou clicar. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou clicar. Pode clicar, Marco, pode clicar. Ó, você... Se eu for banido, eu não volto. Eu que não volto pra aquela Twitch, hein? Se eu perder meu canal do YouTube, acabou. Certo? Vamos. Cliquei. Ah. Que susto, pô. Tranquilo. Tranquilaço. Tá, eu vou copiar essa imagem. Primeiro de tudo, você falou que tá com algumas dificuldades, que não sabe muito bem o que fazer. Eu tenho uma solução que é muito simples e muito eficaz para essas coisas e que você já tem aqui no seu desenho, na sua tela, né? Antes de começar qualquer pintura, a minha recomendação é que você crie uma esfera. Não é meme, tô falando sério, tá? Tô falando sério, não é meme, juro por Deus. Você precisa fazer uma esfera. Porque a partir dessa esfera, você pode iluminar a sua cena. Você pode decidir, a partir daqui, qual é a sua fonte de luz. Então, por exemplo, vamos supor que nessa imagem você queria que a luz viesse da direita para a esquerda, tá? Então você poderia colocar, por exemplo, a sua luz vinda aqui, da direita para a esquerda, certo? Nessa esfera, você pode já identificar mais ou menos que você tem uma luz rebatida do seu cenário voltando nessa esfera, colorindo essa esfera. E aqui é muito bom você criar, se for facilitar para você, várias esferas de materiais diferentes. Se for te ajudar, é como se fosse um estudo, é como se fosse um ensaio. Você está ensaiando antes de fazer sua peça final. É que aqui é muito mais fácil da gente identificar, porque basicamente você já decidiu isso, né? E aqui você pode definir o material, e o material vai te dizer, por exemplo, aonde que vai colocar especular. Baseado no material, você define aqui o highlight, tá? Então, basicamente, tudo na sua cena que for iluminado pela mesma fonte de luz, vai ter essa referência aqui. Ela vai seguir este mesmo guia. E como aqui é a pele dela, né, no caso, a gente pode trazer um pouquinho mais, tipo um subsurface scattering, uma transição um pouquinho mais saturada. E aqui, ó, eu preciso vender o meu peixe. Eu vou vender o meu peixe rapidamente para você. Que é o seguinte. Na nossa área de membros, nós temos um vídeo muito legal dentro da playlist de... Acho que está em recursos. Eu tenho 2 vídeos do chamado Color Hack. Um desses vídeos, ele é gratuito, então você pode utilizar esse vídeo aqui. E o outro vídeo, ele é fechado, né? O vídeo gratuito tem 18 minutos, eu mostro qual é o conceito do Color Hack. Color Hack é um arquivo do Blender, que você não precisa saber mexer no Blender, você só precisa abrir, e eu ensino como você mexe aqui nessa live de 2h30. E nessa live, basicamente, eu te mostro esse macete na hora de pintar, porque facilita muito a vida. Então eu basicamente crio esse gnominho,
e a gente pinta esse gnominho só usando o Color Picker e a nossa iluminação dessas esferas. Olha o tanto de referência que a gente cria. Até um gnominho metalizado aqui a gente consegue criar. Várias pinturas, em tipo 2 horinhas a gente fez vários gnomos, entendeu? Então, dá uma olhada nisso, como que você pode utilizar, porque esse é um macete muito bom que está disponível para vocês que são membros, para dar uma facilitada nessa questão de iluminação, de cor, de como que você pode definir essas coisas, né? Mas basicamente, como a fonte de luz é a mesma, você tem que manter a lógica disso aqui em toda a sua peça, tá? Então, no caso, eu acho que faltou um pouco de iluminação no rostinho da personagem, porque ficou bastante em sombra comparado com as outras formas, né? Porque não tem nada cobrindo necessariamente o rosto da personagem. Então, nessa parte toda do rosto, eu acho que você poderia manter, não precisa ser com a mesma intensidade, mas você poderia manter um pouco dessa claridade no rosto dela. Opa, peraí, não seria um Color Dodge, seria, acho que só um Lighten já resolve. Então você pode vir aqui, faz a sua seleção e traz essa mesma luz aqui, ó, batendo aqui. Nariz a mesma coisa, seleciona. E eu volto com a Smudge Tool, criando transições mais suaves. Se você tiver muita dificuldade de fazer isso, ainda não está claro para você, nem nada assim, aí eu recomendo que você faça alguns estudos antes de pintar a sua peça final. As suas peças não precisam ser todas uma novidade para você. É importante que você faça alguns... É como eu estava falando antes, né? Alguns ensaios. Pega essa mentalidade de ensaio e pratica um pouco antes de ir para sua imagem final. Ó, vou pegar aqui agora o highlight. Para a gente manter a mesma fonte de luz. Se a gente quiser trazer uma variação de matiz para essa parte do rosto dela também poderia ser legal. Aproveitando aqui, ó, tem uma mensagem boa. Marco, uma dúvida. Vale a pena fazer paintover na própria arte feita meses atrás? Claro que vale, a arte é sua. Você faz o que você quiser com ela. Não tem por que você permanecer uma arte que você sabe o que te incomoda no teu portfólio. Volta e mexe. Não tem problema nenhum fazer isso. Agora aqui nessa imagem, tá vendo que eu tô só seguindo essa mesma regrinha? Eu tô seguindo esse guia que eu criei. E você não precisa criar isso na pintura. Você pode, como eu disse, usar o próprio 3D para fazer esse guia e só manter essa sua regrinha, né? Ó. E aí tem que ter uma justificativa muito boa para essas outras formas estarem em sombra. Se a luz está vindo meio de cima para iluminar, por exemplo, essa parte aqui, não tem como essa parte estar em sombra, sacou? Porque não tem nada interrompendo o fluxo de luz para essa parte comparada com o outro lado, entende? É muito estranho fazer feedback de uma arte assim, tá? Com todo respeito, né? Mas é estranho. Voltando. Entendeu? Mantendo essa mesma regrinha em todas as formas. É importante entender que, tipo, a pintura...
É importante entender que a pintura, ela é mais complexa do que isso, né? Uma pintura, ela não é uma soma de várias esferas que não interagem entre si. Uma forma precisa interagir com a outra. Então, quando você for fazer as suas pinturas, você precisa entender como que essa relação entre as formas funciona, especialmente no espaço tridimensional. Então, entender os fundamentos da pintura precisa entender de desenho. Essa parte do desenho, de saber o volume, de saber como que as coisas interagem entre si, como que você projeta uma sombra, isso vem do desenho. Então não adianta ter um render super sofisticado e tal, se você não consegue ter essa dimensão do que é algo tridimensional, de perspectiva, entendeu? Então a minha recomendação é que mesmo que eu esteja falando de pintura, mesmo que eu esteja falando aqui alguns macetes de renderização, volta para o desenho. Essa dificuldade de projeção de sombra e tal, ela vem do desenho, do entendimento da forma tridimensional. O 3D, sei lá, aprender um Blender pode te ajudar? Pode, mas não é tudo. Você precisa estudar desenho, continuar estudando desenho, sacou? Não sei como que você faz as suas imagens, como que você chega nesses resultados, mas é importante entender que o processo é mais complexo do que parece, né? Não é só, beleza, então, entendi, é só fazer agora a bolinha verde, e aí a gente coloca uma bolinha do lado da outra e vai somando esferas. Não é isso, né? Elas vão funcionar num conjunto, numa forma orgânica mais complexa do que apenas bolinhas, mas essa aqui seria a minha sugestão pra você. Espero que tenha feito sentido aí. Desculpa aí, galera, que tava assistindo na TV, se você teve que sair aí porque seus pais são, sei lá, evangê, e aí você, né, não pode, não existe isso no mundo, né, não pode mostrar esferas, né, mas é mais ou menos isso. Não entendeu? Vamos lá. O que você não entendeu? Isso, voltar pro desenho por causa da tridimensionalidade, exatamente. Porque você ter dificuldade de projeção de sombra, de entender aonde colocar luz, aonde colocar sombra, entender a forma, por exemplo, como iluminar um cilindro, tudo isso não é só pintura, isso é desenho, de verdade. Isso é entendimento da figura humana, é entendimento de forma simples e como transforma isso para algo complexo. O que seria desenho para mim, tá? Basicamente, desenho da figura humana. Vamos lá. Desenho da figura humana é você fazer um conjunto de desenho simplificado e você tornar aquilo de certa forma complexo, entendendo conexões das musculaturas e tal. É basicamente isso o desenho da figura humana. Mas você começa sempre do mais básico, de esferas, de cilindros, de caixas, tá? De pirâmides. Você começa sempre do mais básico. Você não começa a desenhar uma figura humana já completamente no caos. Não é bom isso. Sabe? Você precisa entender como faz para visualizar esses elementos simples primeiro no espaço de perspectiva, no espaço tridimensional, sacou? Por isso que eu tô falando tanto de desenho num feedback de pintura. Entendeu? Realmente, Marco, eu mal sei o básico de perspectiva. Então, é isso. A sua dificuldade que você falou ali é perspectiva, é desenho. Então, volta para desenho, volta para o estudo de perspectiva. Isso vai ser muito importante para você evoluir como artista, para você conseguir fazer cenários, porque eu vi ali no seu portfólio que você mal faz cenários, né? Tem algumas imagens aqui que é só um fundo simples, e quase sempre é um fundo simples, né? Então você consegue, dá para perceber no seu portfólio que você consegue observar bem, provavelmente copiar bem referências e trazer isso para uma perspectiva nova ali, numa pose nova. Mas para você conseguir evoluir e mais além nas suas imagens, você precisa estudar perspectiva. Você precisa estudar figura humana. Precisa. Tá? E uma coisa é conectada na outra. Não dá para ficar só estudando pintura. Tá bom? Eu tava há tanto tempo evitando perspectiva. Bom. Isso é problema seu. E realmente é um problema seu. Então não dá pra você mentir pra você mesma mais. Agora é a hora de você pegar e estudar perspectiva. Se você sabe que você tá empurrando isso com a barriga, tá na hora de você pegar e estudar perspectiva. Não tem jeito. A partir de agora, não tem mais desculpa. Tá? De verdade, essa frase pra mim é genial. Faz sentido? Não é essa. Essa aqui. Isso é problema seu. Isso é problema seu.
Por quê? Porque ninguém vai solucionar isso pra você. Ninguém vai. Beleza? Agora sim? Estamos entendidos? Ai, como dói. Mas é a minha. Eu preciso ser sincero, eu não posso, né? Se eu tô vendo uma coisa acontecendo, eu preciso falar, né? É um passo pra trás e 2 pra frente, perfeito. Eu nem diria que é um passo pra trás, né? Você não vai piorar. Você vai continuar desenhando do jeito que você desenha, só que você só vai melhorar, né? Obrigada, foi horrível, jamais esquecerei. De nada, então eu quero aplausos. Mary. Mais alto. Vou estudar mais, boa. O Marco pode dizer qualquer coisa que se tiver na voz da Sula não machuca. Por quê? Tough love, então, Mas boa sorte, tá? Espero que tudo dê certo aí, que você continue trampando, mas que evolua estudando perspectiva, né? Chega de empurrar isso com a barriga. E não é só pra ela não que eu tô falando isso, viu? Eu tô falando pra você aí que tá assistindo, que eu tenho certeza que você também tá enrolando pra estudar perspectiva. Ah, tá achando que aqui... Ah, o Marco falando da Mary. Ai, tô falando de mim também. Marco, eu vou me desinscrever do seu canal.